Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Field Goal, o canal de futebol americano que te deixa mais próximo à NFL. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Se o meu quarterback se machucar, o que acontece? Se você acompanhou a rodada passada, na quinta-feira nós tivemos um jogo com o Los Angeles Chargers contra o Kansas City Chiefs. E o Justin Herbert, que é o quarterback do Los Angeles Rams, E o Justin Herbert, que é o quarterback do Los Angeles Chargers, acabou se machucando, fraturando as costelas. Pode ser que vá se ausentar em algumas partidas, fratura nas costelas, ainda não está muito certo o que vai acontecer. Então esse vídeo aqui é para dizer para você, se o seu quarterback se machucar, o que acontece? Então vamos marcar mais esses 3 pontos? Vai! Então, o quarterback é o jogador principal do ataque. Na maioria das equipes, é o jogador principal do time. Não por acaso, é também o jogador mais bem remunerado das franquias. O quarterback ele precisa ter, além de um bom braço para fazer passes e conseguir completar as jogadas, precisa ter muita inteligência para conseguir ver como a defesa está se posicionando, como ela vai se posicionar durante a jogada e tentar achar as falhas para passar, para correr, para fazer o jogo do ataque fluir e a equipe pontuar. Claro que é muito importante ter uma defesa, a defesa ganha os campeonatos praticamente, mas os ataques precisam promover pontos. Nessa última semana nós vimos um blackout do Indianapolis Colts, não marcando nenhum ponto. Podia tomar apenas um field goal e já estaria perdido o jogo, porque não conseguiu marcar nada. E é muito ruim perder de 0 na NFL. Também não é muito constante. Raramente acontece casos de perda por 0 no futebol americano. Mas vamos voltar ao assunto principal. Se o seu quarterback leva uma pancada e se machuca, o que acontece? Pois é, os times da NFL eles têm um limite de gasto no teto salarial. Ou seja, todos os times podem gastar a mesma quantidade de dólares para o time inteiro. Então se eu pago mais para o quarterback, ou mais para o running back, ou mais para o jogador de defesa, o middle linebacker, um defensive tackle, o restante do dinheiro tem que ser dividido para todos os outros jogadores. Nós temos uma equipe com 53 jogadores. Então, em média, os quarterbacks, que são os principais jogadores das franquias, eles têm um salário mais ou menos entre 35 milhões a 50 milhões de dólares, dependendo de qual é o quarterback. Mas e se ele se machucar? Pois é, todas as franquias possuem um quarterback reserva. Esse quarterback reserva ou são rapazes novos que saíram da faculdade e ainda não conseguiram uma oportunidade de mostrar o seu jogo e ser titular. Às vezes são jogadores que foram muito bem na faculdade, mas ainda precisam pegar um pouco da manha do futebol americano para talvez serem titular na NFL. Às vezes não. Às vezes foram medianos na faculdade ou até meio ruinzinhos e aí vão só para ser reserva ali para esquentar o banco, ajudar no treinamento e tudo mais, mas jamais vão virar titulares. Ou esses quarterbacks são já veteranos, alguns já venceram até o Super Bowl, foram importantes para as suas franquias, mas já estão ali na casa dos 30 anos, 32, 35 e já tem alguém novo para ser o titular. E caso seu quarterback se machuque, tem o backup quarterback, mas dificilmente as franquias acreditam muito que o backup quarterback possa levar o time ao campeonato, a ser campeão ou a continuar um ano muito bem. Você deve estar aí se perguntando, tem exceções disso? Tem, claro que tem. Tom Brady, por exemplo, considerado por muitos o maior de todos os tempos, venceu a liga 7 vezes. Tom Brady fez a faculdade, foi mediano ali, não tinha números muito bons. Pelo contrário, era mediano, pouco mais para ruins. E foi draftado pelo New England Patriots. Numa das últimas escolhas, seria eternamente um reserva ali, mas o quarterback titular da época, Drew Bledsoe, acabou se machucando, teve uma fratura numa pancada, acho que logo na semana 2. The fellows who work in the NFL are the best, and it's nice to have them back on. So 3rd down and 10 now. Big play for the Patriots. Bledsoe gonna run it. Needs 10 yards. Oh, does he hit? Oh my! And the ball, they're going to actually. It looks like they're going to rule that a fumble. And oh, look at Drew. Yeah, this is more critical than the first down to the Patriots' hopes. E Tom Brady acabou entrando. Naquele momento ali a franquia já dá tudo como perdido. Você fala, vamos lá, vamos recuperar.
já pensa no ano que vem, mas ele acabou vencendo. Ele acabou vencendo uma partida, outra, quando viu já estava nos playoffs e levou o time a ser campeão. São raríssimas exceções e talvez isso por si só já valha o currículo dele inteiro, como uma façanha que nenhum outro conseguiu dessa maneira. Drew Bledsoe, na época, tinha um contrato milionário, foi o primeiro quarterback a assinar um contrato de 100 milhões de dólares e acabou no final virando reserva do Tom Brady naquela temporada, se recuperou da fratura, voltou para os playoffs, atuou ainda mais um jogo em que o Tom Brady saiu machucado, mas assim que se recuperou no jogo seguinte, Tom Brady voltou a ser titular e levou o time ao Super Bowl. E venceu o Super Bowl, tornando o New England Patriots campeão pela primeira vez das 6 que viriam aí pela frente. Drew Bledsoe depois foi ser quarterback do Buffalo Bills, ficou lá por 2 anos, posteriormente foi para o Dallas Cowboys, onde encerrou a sua carreira. E nunca mais venceu um Super Bowl, somente estando no banco para o Tom Brady. É curioso, são façanhas assim do destino, coisas que acontecem e que era para ser. A história tá aí para mostrar o que era para ser. Tem uma série muito boa, chamada Man in the Arena, conta justamente a história do Tom Brady, está disponível no Star Plus. E aí você pode se perguntar assim, e se o reserva se machucar, tem alguém? Sim, os times possuem um terceiro quarterback. O quarterback reserva, ele geralmente tem um salário ali de mais ou menos entre 800 mil dólares, chegando até 3 milhões, dependendo de quem seja esse quarterback reserva, mas não muito mais do que isso. Às vezes 5, 6, dependendo, assim, estourando o teto, se for alguma renovação. Nós temos um exemplo disso, que foi o Jimmy Garoppolo, que o San Francisco 49ers não conseguiu resolver a questão se ia trocar, não ia trocar, estava machucado, já tinha draftado um outro rapaz vindo do colegial, né, vindo da faculdade, e ficou ali com uma carta da manga. E agora, Trey Lance, que era o titular, também se machucou. E por isso que a gente começou esse vídeo, falando dos quarterbacks machucados. Jimmy Garoppolo é mais um que assumirá aí o posto, enquanto o outro quarterback está machucado. Será que Jimmy Garoppolo conseguirá fazer o San Francisco 49ers voltar a um Super Bowl? Capacidade ele tem ainda. Mas e se o reserva se machucar? Pois é, dentro do plantel dos 53 jogadores, geralmente as equipes só deixam 2 quarterbacks, o titular e o reserva. Porém, além desse plantel dos 53 jogadores, as equipes têm mais alguns jogadores. Esses não são tão bons e requisitados assim, justamente se fossem até estariam nesse plantel de 53. Mas é um time que ajuda o time a treinar. Esse plantel de jogadores que auxilia os titulares e os reservas a treinarem é chamado de Practice Squad. Então, de fato, ali você tem mais um quarterback, geralmente um terceiro quarterback. Esse aí tem um salário realmente bem inferior, só é elevado ao time principal dos 53 caso o titular se machuque, então o reserva vira titular e esse terceiro vem para o banco. E aí, caso o reserva se machuque, você ainda tem esse terceiro quarterback à sua disposição. Se for uma lesão muito séria, os times já buscam um outro quarterback, já buscam fazer uma troca com algum outro reserva que é um pouco melhor, se a franquia tiver com boas vitórias e quiser tentar ainda assim lutar ali para chegar nos playoffs. Mas de um modo geral, é isso que acontece. O segundo quarterback vira o titular e o quarterback do time de prática vira o quarterback reserva. E aí chamam outro ainda para ficar no time de prática ali, praticando com os jogadores que não fazem parte do elenco principal, mas estão à disposição do time. Existem também algumas exceções, como por exemplo o New Orleans Saints, até uns anos atrás, que tinha o Drew Brees como quarterback titular, tinha um quarterback reserva, que era o James Winston, e tinha mais um jogador escalado como quarterback, que é o Taysom Hill. O Hill hoje ainda está no New Orleans Saints, o Drew Brees se aposentou, o James Winston virou o titular da franquia, e o Hill está ali como reserva. Ele era um terceiro quarterback que ficava sempre ativo no plantel dos 53 jogadores, mas porque New Orleans usava ele também em outras posições. Ele entrava muito para jogadas de corrida, que fingia que entregava a bola para o running back e saía correndo pelo outro lado. Ele às vezes plantava de tight end, saía para receber a bola, jogava algumas vezes até na defesa e nos times de especialistas. Chegou até a bloquear punch nos anos anteriores. He's making a lot of punts, Rodney. Blocked! Allen has the kick blocked. And the Falcons recover it at the 30-yard line. It'll be a short field. Taysom Hill. Just an individual rush. Então ele é mais como um canivete suíço do que propriamente como um quarterback. Mas no contrato dele tem uma cláusula justamente especificando que se ele tiver mais jogos de quarterback, ele recebe um salário um pouco maior.
Bom, então foi isso. Você já sabe um pouco mais agora sobre os quarterbacks, como é que funciona caso eles se machuquem, e estimamos melhoras aí, tanto pro Herbert quanto pro Trey Lance. Esperamos que eles voltem a jogar bem como estavam jogando, mas enquanto isso, vamos olhar um pouco pros reservas e ver como é que o time se sai. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, já deixe o seu like, que a gente volta com mais 3 pontos, aproximando você ainda mais da NFL.